A primeira temporada de Punho de Ferro segue a história de Danny Rand, um jovem herdeiro que volta para Nova York depois de ter sido dado como morto muitos anos antes. Ele tinha sobrevivido a um acidente de avião na infância e foi criado em uma cidade mística chamada Kunlun, onde aprendeu artes marciais e conseguiu dominar o poder do imortal Punho de Ferro, uma habilidade que permite que ele canalize toda a energia do corpo e crie uma força devastadora nos próprios punhos. Ao voltar para a cidade natal, Danny tenta se reconectar com a antiga vida e reivindicar a herança da Rand Enterprises, empresa que agora era controlada pelos amigos de infância Joy e Ward Mitchum. No entanto, ele se depara com conspirações, muitas traições e a retomada de poder de uma antiga organização criminosa chamada Tentáculo, que ameaçava tomar o controle e destruir a cidade. Depois de passar 15 anos tendo sido dado como morto, Danny Rand volta para a cidade de Nova York e tenta se reencontrar com amigos e familiares. Ele visita o prédio da Rand Enterprises, a empresa que era do pai dele, onde se encontra com os antigos melhores amigos de infância e atuais líderes da empresa, Ward e Joy Mitchum. Os Mitchums não reconheciam Danny e não acreditavam que ele era quem dizia ser. Eles também contam que o pai deles, Harold Mitchum, tinha morrido 12 anos antes por conta de um câncer. Ward exige que Danny deixe o prédio e nunca mais volte. Sem querer desistir, Danny invade a antiga casa da família dele, que agora pertencia aos Mitchums. Lá, ele relembra o passado, quando ele e os irmãos Mitchum eram amigos e brincavam juntos. Ele também lembra que Ward costumava intimidá-lo. Depois de um breve encontro com Toro, o Rottweiler de Joy Mitchum, Danny sai da casa pouco antes de Joy voltar. Sem ter pra onde ir, Rand passa a noite no Central Park conversando com um morador de rua chamado Big Al. No dia seguinte, Danny tenta se aproximar de Joy do lado de fora da casa com o objetivo de convencê-la de que ele era de fato Danny Rand, mas ela não confiava nele, especialmente depois de descobrir que ele invadiu a residência dela no dia anterior. Danny percebe que Joy estava com medo, então ele vai embora, mas quando um carro quase o atropela, ele salta no ar para evitar a colisão, deixando Joy chocada. Enquanto meditava no parque, Danny conhece Colleen Wing, que estava colando cartazes para aulas de artes marciais. Ele pergunta se ela tinha algum trabalho para ele, já que ele não tinha onde ficar, mas Colleen recusa. Joy compartilha as dúvidas sobre Danny com Ward. Ele fala que aquele homem ou era um lunático ou um impostor, que estaria tentando sabotar a empresa e reivindicar os 51% das ações da companhia como herdeiro da família Rand. Mais tarde naquela noite, Danny confronta Ward em um estacionamento dentro de um carro, exigindo saber o que aconteceu no passado. Ward conta que o avião da família Rand caiu sobre o Himalaia e que os corpos nunca foram encontrados. Ward descarta as alegações de Danny, já que ele não tinha como provar a própria identidade. Em seguida, ele pega uma arma, mas Danny o desarma. Rand então conta a história sobre os anos de infância, quando Ward o intimidava. Isso faz Ward entrar em pânico, mas ainda assim ele se recusava a acreditar. Depois disso, Danny vai ao dojo Shikara, que era administrado por Colleen, e explica que era habilidoso, treinado em Kunlun, uma cidade mística localizada em outra dimensão. Danny pede uma oportunidade para se apresentar em um duelo. Ela o dispensa novamente e ele vai embora, mas logo é confrontado por um grupo de homens armados tentando matá-lo. Em uma luta e perseguição, Danny derrota os agressores e percebe que o líder era Shannon, o chefe de segurança da Rand Enterprises, que confirma que tinha sido enviado por Ward. Colleen considera intervir, mas acaba assistindo a luta toda. Depois do fracasso de Shannon, Ward marca uma reunião e vai até um lugar secreto, onde encontra Harold Mitchum, o pai dele, que ainda estava vivo sem que ninguém soubesse e operava a empresa nas sombras. Harold avisa que a situação com Danny precisava ser resolvida, porque se aquele fosse o verdadeiro Danny Rand, isso traria muitas perguntas e complicações para eles. Ward permanece em silêncio sobre o fato de ter encontrado Danny Rand e ter começado a perceber que ele talvez não fosse um impostor. Danny volta ao parque para passar a noite, mas encontra Big Al tendo
uma overdose e começa a orar pela alma dele. No dia seguinte, Danny se infiltra na Rand Enterprises e espera por Joy no escritório dela. Quando ela chega, Joy considera dar uma chance pra ele. Ela pede pra ele contar a versão dele da história e oferece uma bebida. Enquanto relembra o passado, Danny percebe que a bebida estava drogada e acaba desmaiando. Rand começa a ver flashbacks da família e do acidente de avião, assim como de Shodak e Tashi, os dois monges de Kunlun que resgataram ele na ocasião. Danny recupera a consciência e percebe que estava amarrado em uma cama de hospital. Depois de ser injetado com anestesia, ele adormece novamente. Danny Rand acorda em um hospital psiquiátrico. Ele vê outro paciente chamado Simon ao lado da cama. Simon, disfarçado de médico, fala para Danny se matar como solução para escapar. Ele então é impedido por um médico de verdade que o prende contra a parede. Um segundo médico força Danny a engolir alguns comprimidos que o fazem desmaiar. Enquanto isso, Ward Mitchum conversa com Joy sobre o suposto impostor se passando por Danny Rand. Joy admite que ele poderia ser o verdadeiro Danny, mas Ward diz que aquele homem precisava de ajuda e que estava recebendo. Enquanto medita, Danny continua tendo flashbacks do acidente de avião. Ao abrir os olhos, ele encontra o Dr. Paul Edmonds sentado ao lado da cama. Danny explica para Edmonds que depois do acidente de avião, ele foi salvo por dois monges e levado a Kunlun, uma cidade mística em outra dimensão que se conectava com a Terra de tempos em tempos. Danny conta que foi lá que ele treinou artes marciais e adquiriu o poder do punho de ferro, mas Edmonds claramente não acreditava em nada disso. O doutor chama Danny de John Anderson, o que deixa ele confuso. Edmonds explica que encontrou o passaporte dele e lá constava o nome Anderson. Edmonds sai enquanto Danny permanece confuso. Colleen Wing caminha pela rua quando é emboscada pelos alunos dela. Após derrotá-los, ela os repreende pela tentativa fracassada em um teste. Simon pede desculpas para Danny e caminha com ele pelo hospital psiquiátrico. Danny fica irritado com um grupo de pacientes que o empurram. Ele é contido e colocado em uma cama, onde é novamente forçado a tomar comprimidos. Depois, Danny vai até o telefone comunitário e liga para Colleen para pedir ajuda. Ele explica que estava sendo mantido lá contra a vontade dele pelos Mitchums e também diz que ele não estava louco, mas Colleen diz que não podia ajudar e desliga. Harold Mitchum, que vinha observando Danny no hospital, envia Ward para oferecer dinheiro a Colleen em troca do depoimento dela contra Danny. Enquanto isso, Danny medita novamente e tem uma visão de si mesmo em Kunlun depois do acidente de avião. Ao acordar, Danny tenta explicar para Edmonds que ele era Danny Rand e não John Anderson, mas Edmonds ainda não acreditava. Colleen é abordada por Ward, que pergunta se ela conhecia a Danny. Ela recusa a oferta de Ward por causa do que Danny tinha contado para ela. No escritório de Edmonds, o doutor mostra para Danny um comercial antigo da Rand Enterprises. O comercial mostrava uma versão jovem de Danny. Ele se lembrava daquele dia e o descreve com muitos detalhes. Então Danny se irrita com Edmonds, que o chama de Anderson novamente. Harold assiste a discussão através de monitores na própria cobertura onde vivia secretamente. O doutor se prepara para sair, mas decide fazer mais pesquisas. Ele liga para Joy e faz perguntas sobre o dia que Danny tinha descrito perfeitamente. Joy descreve um detalhe muito importante de maneira quase idêntica à história dele. Edmonds então começa a acreditar que ele era realmente Danny Rand. Mais tarde, Harold visita Danny secretamente, que acorda e fica surpreso ao vê-lo. Harold pergunta qual música ele costumava cantar para Danny no passado, que irritava o garoto. Danny responde dizendo que era Danny Boy. Ele revela para Harold que ele era o punho de ferro e que estava destinado a destruir o tentáculo. Joy conversa com Megan, assistente dela, sobre Danny. Ela vê uma foto dela e de Danny quando eram crianças. Joy então decide enviar um saco de M&M's para Danny. Enquanto isso, Colleen treina no dojo dela quando é abordada novamente por Ward. Ele oferece $50 mil se ela assinar o contrato para prestar depoimento. Danny começa a separar os M&M's por cor, exatamente como fazia quando era criança. Então ele é visitado por Colleen, que acreditava que ele era realmente Danny Rand. Depois, Colleen vai até o prédio da Rand Enterprises
M&M's a pedido de Danny e entrega o pacote de M&M's para Joy. Joy começa a chorar ao ver que Danny tinha removido os M&M's marrons, assim como fazia quando era criança. Colin não assina os papéis. Ward entra e vê os M&M's, mas ainda assim ele não acreditava. Edmonds diz para Danny que acredita nele, então Rand explica sobre o punho de ferro. O doutor, no entanto, não acreditava nessa parte da história e declara que Danny estava sofrendo de transtorno pós-traumático. Edmonds pede para Danny mostrar o punho de ferro, mas ele diz que não podia. Harold conversa com o assistente pessoal dele, Kyle, e planeja os próximos passos. Ele liga para Ward dizendo que aquele homem era realmente Danny e que precisavam dar um jeito nisso. Ward fica aliviado ao saber que o problema seria resolvido em breve. Harold diz que precisavam manter Danny em segurança caso precisem dele contra o tentáculo. Mais tarde, Danny é atacado pelos homens de Ward. Rand derrota todos os agressores e usa o punho de ferro para abrir um buraco na porta e escapar. Colleen Wing é despertada por barulhos e rapidamente se arma com uma katana. Capangas contratados por Ward Mitchum invadem o dojo dela, mas ela derrota a todos. Um dos homens revela que estavam lá em busca de Danny Rand, mas ela garante que não queria nenhum tipo de envolvimento com ele. Assim que os capangas saem, Danny aparece e pede desculpas por ter arrombado a porta. Colleen pede para ele ir embora na manhã seguinte porque a paciência dela estava se esgotando. Ward visita Harold Mitchum e é repreendido por tentar matar Danny, já que Harold tinha pedido especificamente para mantê-lo seguro. Na manhã seguinte, Colleen acorda ao som de música e vê Danny meditando. Irritada, ela lembra que ele deveria partir, mas ele insiste que estava preocupado com a segurança dela. Os dois treinam juntos, mas Colleen, incomodada, o expulsa mais uma vez. Danny até oferece de pagar o aluguel dela, mas inicialmente Colleen recusa. Depois de uma negociação, ela finalmente aceita a ajuda de Danny com a condição de que ele fique longe dos alunos dela. Joy Mitchum discute com Ward que não queria deixar ela se encontrar com Danny. Mais tarde, Joy encontra Danny na porta de entrada da casa dela. Ele tenta convencê-la de que Harold estava vivo, mas Joy acreditava que ele estava alucinando. Joy oferece dinheiro para Danny mudar de nome, mas ele recusa, dizendo que não estava atrás de dinheiro, mas sim de compreensão. Mais tarde, Danny visita o túmulo dos pais e o próprio túmulo. Ao perceber flores deixadas no local, ele rastreia Jerry Hogarth, uma amiga de longa data da família, que fica confusa ao descobrir que ele estava vivo. Hogarth decide ajudar Danny a recuperar a posição dele na Rand Enterprises. Harold Mitchum é confrontado por Madame Gao, que o repreende por ter saído do esconderijo para encontrar Danny. Ela o força a se ajoelhar sobre cacos de vidro antes de desaparecer misteriosamente. No dojo de Colleen, Danny tenta ensinar os alunos dela a canalizarem o Ki, mas acaba sendo ridicularizado. Ele então acaba machucando as pernas de um dos estudantes durante o treinamento, o que enfurece Colleen, que o expulsa mais uma vez. Enquanto isso, Joy e Ward negociam um acordo comercial com um homem chamado Kevin Kennedy e Raj Patel, convencendo Patel a aceitar uma oferta, usando o estado crítico de saúde de Kennedy como vantagem. Danny, hospedado em um hotel com a ajuda de Hogarth, tem dificuldades para dormir na cama e acaba dormindo no chão. Ele sonha com a infância dele, quando treinava arduamente com os rigorosos monges. Em outro momento, Danny é atacado por um homem em um depósito, mas ele usa o punho de ferro para se defender e escapar de uma explosão causada pelo agressor. Mais tarde, Danny confronta os Mitchums, acusando os dois de tentarem matá-lo. Ward explica que legalmente Danny estava morto e Joy diz que ele deveria parar de agir como se fosse parte da família. Mesmo assim, Joy busca informações para usar contra Hogarth, acreditando que Danny estava mentalmente instável por afirmar ter visto Harold. Em um determinado momento, Colleen participa de uma luta clandestina sob o codinome de Filha do Dragão. Ela enfrenta um oponente forte e, embora tenha dificuldades, ela acaba vencendo usando uma técnica ensinada por Danny e conquista também um prêmio em dinheiro. No dia seguinte, Danny e Hogarth encontram os acionistas da Rand Enterprises. Após negociações, Rand exige 51%
de participação na empresa. Como prova da identidade dele, Hogarth apresenta um item de cerâmica que Danny tinha feito na infância e que continha a impressão digital dele. Mais tarde, Danny segue Ward até uma reunião secreta com Harold, onde ele acaba descobrindo que Harold estava preso sob o controle de forças misteriosas. Enquanto Danny observava, ele abre uma janela, mas acaba sendo empurrado e cai da cobertura. Danny Rand consegue sobreviver à queda, se segurando em uma barra de ferro e depois caindo na lateral do prédio, mas ele acaba perdendo a consciência. Ao acordar de volta do lado de dentro, ele confronta Ward Mitchum, que o empurrou, mas logo Harold Mitchum se revela. Danny, incrédulo por Harold estar vivo, percebe que o encontro anterior no hospital psiquiátrico não tinha sido uma alucinação. Harold explica que depois de ser diagnosticado com câncer, ele acabou sendo ressuscitado pelo tentáculo e eles estavam usando Harold agora para controlar a Rand Enterprises. Harold pede ajuda para Danny para se livrar do controle do tentáculo, mas também pede para ele manter isso em segredo de Joy Mitchum. Danny hesita em lutar contra o tentáculo de imediato, já que ele ainda estava envolvido em questões legais para retornar à empresa. Então Harold ordena que Ward readmita Danny na Rand Enterprises. Apesar das objeções, Danny é formalmente reintegrado à Rand e faz um discurso sobre a trajetória dele. Ele também confirma que tinha sido internado em um hospital psiquiátrico, mas defende os Mitchums, dizendo que eles só agiram por preocupação com a saúde mental dele. Enquanto isso, Colleen Wing no Dojo Shikara tenta lidar com a exposição das lutas clandestinas pelos alunos. Ela confronta Daryl, que tinha publicado vídeos das lutas para atrair novos alunos. Colleen era contra lutar por dinheiro e admite que cometeu um erro ao participar dessas lutas. Mais tarde, Danny e Ward têm discussões sobre as práticas da Rand Enterprises, especialmente sobre os preços de um medicamento para leishmaniose que a empresa pretendia vender por $50. Danny era totalmente contra superfaturar remédios e, como acionista majoritário, ele decide que o remédio deveria ser vendido a preço de custo, apesar da oposição do conselho. Joy Mitchum, sem entender a mudança repentina de atitude de Ward em relação a Danny, segue as ordens, mas começa a questionar as decisões do irmão. Danny, por outro lado, questiona Joy sobre a compra do cais Red Hook, uma aquisição controversa da empresa exigida pelo tentáculo. Ele também reflete sobre o tempo que passou em Kunlun e o desejo de se tornar o Punho de Ferro, admitindo que na época ele não compreendia completamente o motivo pelo qual ele desejava aquilo. Enquanto Danny e Joy conversam, um grupo invade o local e tenta sequestrar a empresária. Danny os derrota e leva Joy para um lugar seguro, o Dojo Shikara, onde pede para Colleen cuidar dela. Ele então vai ao encontro de Haikin Young, líder da tríade criminosa chamada Yangtze Gonshi, para entender os motivos por trás desse ataque. Young explica que o cais Red Hook pertencia à tríade antes de ser comprado pela Rand Enterprises e que o ataque foi uma tentativa de reverter aquele acordo. Quando Danny menciona o envolvimento do tentáculo, Young pede desculpas imediatamente e recua. Enquanto isso, Harold, sob o controle do tentáculo, é abordado por Madame Gao, que o elogia e permite que ele veja a filha Joy mais de longe. Ao perceber que ela estava ferida por conta do ataque da tríade, Harold fica furioso e pede a Madame Gao permissão para retaliar. Junto com membros do tentáculo, ele confronta e executa os responsáveis pelo ataque. No dia seguinte, Ward lê um artigo do New York Bulletin que apresentava Danny como um herói corporativo, destacando a decisão dele de vender remédios a preço de custo. Enquanto meditava, Danny recebe um pacote de Young que continha a heroína Serpente de Aço, produzida pela Madame Gao, mas a droga também tinha o desenho do símbolo de Shou Lao, o mesmo símbolo que Danny Rand carregava no peito. A Serpente de Aço estava de volta em Nova York. Danny Rand pede para Sandy Ann, uma cientista que trabalhava na Rand Enterprises, para ela analisar o pacote que tinha recebido de Young. Sandy descobre que a heroína era produzida quimicamente, que não continha materiais ilegais e poderia ser facilmente replicada. Ela tinha medo que isso causasse uma epidemia de dependência
independência, mas Danny promete que vai resolver a situação. A Rand Enterprises enfrenta um processo alegando que as emissões de uma fábrica deles causavam câncer nas pessoas que moravam perto. Joy discute isso com Melvin Ortiz, advogado da empresa. Ela diz que a Rand tinha passado em todos os testes de segurança, mas Ortiz revela que os registros estavam comprometidos e que uma investigação independente seria realizada. Joy acreditava que a empresa não poderia ser responsabilizada, o que deixa Regina Fitzgerald, mãe de uma criança doente, profundamente desapontada. Danny se encontra com Ward Mitchum e mostra um pacote da serpente de aço. Ele acreditava que a heroína estava vindo do cais Red Hook. Ward não acredita nas alegações de Danny e diz que isso era um problema pessoal entre Danny e Harold Mitchum. Danny deixa o pacote no escritório de Ward e pede para Megan ajudar a rastrear as remessas. Ward e Joy discutem o processo e o acordo. Joy também estava incomodada com o cais Red Hook, que tinha sido usado pela tríade no passado. Ward elogia a irmã como pessoa, mas ele também fala que decisões difíceis precisavam ser tomadas pela empresa. Enquanto isso, Danny é abordado por Regina, que fala sobre o filho, mas a conversa é filmada por Ortiz. O vídeo de Rand pedindo desculpas para ela chega até Ward e Joy. Os dois ficam frustrados ao ver que Danny não tinha percebido que aceitou a responsabilidade pelo caso como acionista, prejudicando a empresa. Ward considera alegar que Danny foi coagido, mas Joy avisa que um caso desses poderia levar anos para ser resolvido. Ward achava que um acordo seria mais barato do que uma batalha legal. Ele decide convocar uma reunião do conselho, irritado com a situação desde o retorno de Danny. Claire Temple começa a treinar com Colleen Wing. Durante um jantar com Colleen e Claire, Danny fala sobre o tempo que passou em Kunlun e revela que a Rand Enterprises estava sendo usada para distribuir heroína. Colleen sugere que ele avise a polícia, mas Danny insiste que precisava da ajuda dela para coletar provas e acabar com a operação. Ele menciona que tinha comprado o prédio onde Colleen dava aulas e ela relutantemente concorda em ajudá-lo. Na reunião do conselho, Ward argumenta contra um acordo, dizendo que isso ia indicar que a empresa estava escondendo algo. Lawrence Wilkins, um dos membros, diz que a má publicidade poderia ser muito prejudicial a longo prazo. Joy então defende Ward, destacando as decisões dele que beneficiaram a empresa ao longo dos anos e convence o conselho a recuar. Danny e Colleen tentam obter provas da serpente de aço sendo contrabandeada no cais Red Hook, mas só encontram produtos comuns. Mesmo assim, Danny acreditava que estavam no caminho certo, então ele entra em um caminhão onde descobre Radovan Bernvig, um cientista russo que trabalhava para Madame Gao. Ele é atacado por King, um membro do tentáculo, e durante a luta, Bernvig acaba ficando ferido. Danny e Colleen levam o cientista até Claire Temple para ela tratar dos ferimentos dele. Joy encontra Ward sob o efeito da serpente de aço. Ela dá apoio pro irmão, lembrando ele da situação difícil que a empresa enfrentava. Ward, drogado, agradece a Joy, mas demonstra que tinha perdido as esperanças. Danny e Colleen levam Bernvig pro dojo, onde Claire estanca temporariamente o sangramento. O cientista revela que o tentáculo sequestrou a filha dele e explica que desenvolveu a fórmula da serpente de aço enquanto era mantido como prisioneiro. Danny, determinado a enfrentar o tentáculo, é apoiado por Colleen. No cais, King conta para Madame Gao sobre a luta com Danny Rand, que tinha demonstrado uma força impressionante. Madame Gao fica intrigada com Danny Rand, mas em seguida ela ordena que King se ajoelhe e executa o capanga por ter falhado na missão. O vídeo de Danny Rand pedindo desculpas para Regina Fitzgerald pelo incidente na fábrica química viraliza, prejudicando a imagem da Rand Enterprises. Joy Mitchum decide entrar em contato com o departamento de crises para lidar com a situação, mas nota que o Ward estava agindo de forma estranha. Ward tenta tranquilizar a irmã, garantindo que ele estava bem e que estava jogando fora os relaxantes musculares dele. Joy insiste que Danny precisava estar presente na reunião e pede para Ward se preparar. Danny pesquisa os dados da empresa enquanto Megan traz mais arquivos. Ele sugere que o tentáculo poderia estar usando recursos da
da Rand para apoiar o tráfico de heroína, mas Ward avisa que tinha questões mais urgentes. Ward avisa Danny sobre a crise de relações públicas, mas ele estava mais focado em resgatar Sabrina Bernvig, filha do cientista, das mãos do tentáculo. Danny reluta, mas acaba concordando em ir à reunião, desde que Ward o ajude a investigar os armazéns da empresa antes disso. Claire Temple estava cuidando dos ferimentos de Radovan Bernvig no dojo Shikara. Ela acreditava que ele tinha que ir até o hospital, mas Radovan recusa, com medo que o tentáculo mate ele ou a filha. Colin Wing tenta tranquilizá-lo, garantindo que iam esperar Danny resgatar a filha dele. Danny e Ward não encontram nada em 3 armazéns diferentes. No quarto armazém, os dois encontram o caminhão da Rand Enterprises que estava mantendo Radovan prisioneiro. Eles ficam horrorizados ao descobrir a cabeça de King decapitada dentro do caminhão. Ward decide não chamar a polícia para evitar um escândalo. Danny percebe uma mensagem do tentáculo desafiando ele para um duelo. O duelo era chamado Dajuzan, uma tradicional batalha contra os guerreiros mais poderosos do tentáculo. Danny explica para Colleen e Claire que se ele vencer, ele poderia exigir a liberdade de Sabrina. Mesmo assim, as duas ficam preocupadas com a decisão de Danny de lutar sozinho. Ward, sob estresse, se prepara para a reunião de intervenção em crises com Joy, e ele conta que Danny não ia comparecer. Na reunião, Wayne Olsen, um dos membros do comitê de crises, comenta sobre o vídeo viral de Danny, sugerindo que o fato de Danny ter assumido responsabilidade pode ter, na verdade, melhorado a imagem da empresa. Enquanto isso, Danny se prepara para o desafio, mas Colleen percebe que ele estava nervoso e oferece ajuda. Danny insiste que precisava enfrentar isso sozinho e recita os ensinamentos de Lei Kung, mentor dele em Kunlun. Danny aceita o desafio e vai até um armazém. Ele diz que queria que Sabrina fosse libertada caso ele ganhasse. Madame Gao concorda, mas impõe algumas condições. Se Danny perder, mas sobreviver, ele deve parar de interferir nos negócios do tentáculo. Danny enfrenta os irmãos Vesnikov, derrotando Grigori e forçando Andrei a se render. Enquanto isso, Claire e Colleen levam Radovan inconsciente ao hospital. Lá, Claire reencontra Shirley Benson, que promete ajudar sem fazer perguntas. O segundo desafio de Danny é contra Alessa Geomi, a noiva das 9 aranhas, que usa sedução e manipulação para injetar Rand com um veneno. Danny luta contra a Alessa, que tenta manipular ele mentalmente. Os ensinamentos de Lei Kung ajudam Danny a resistir ao veneno e focar na batalha. Assim, ele consegue derrotar Alessa. Enquanto isso, Joy e Olsen discutem a situação da empresa. Ward, traumatizado pela visão da cabeça de King, tenta conseguir mais remédios, mas sem sucesso. No hospital, Claire e Colleen percebem que Radovan não chegou para a cirurgia e começam a suspeitar de sequestro. Elas lutam contra membros disfarçados do tentáculo, mas não conseguem impedir que Radovan seja levado. Danny enfrenta o desafio final contra um homem chamado Foice, um mestre de artes marciais e assassino profissional que provoca sobre a determinação do Punho de Ferro. Lei Kung aparece em uma visão e aconselha Danny a abraçar o destino dele. Então Rand atinge Foice com o Punho de Ferro. No entanto, Madame Gao interrompe, ameaçando a vida de Sabrina e quebrando as regras do duelo. Os ensinamentos de Lei Kung diziam que o Punho de Ferro tinha que destruir o tentáculo, mas Danny se entrega para salvar Sabrina. Gao então revela que passou um tempo em Kunlun no passado e questiona Danny sobre a decisão de deixar o posto dele para ir até Nova York. Madame Gao também gera intriga, falando que tinha uma conexão com o pai de Danny. Harold Mitchum é acordado por membros do tentáculo no próprio quarto e tenta dizer que o Punho de Ferro nem imaginava que ele estava vivo. Mas nesse momento Danny entra. Harold ataca os guardas, esfaqueando um e cortando a garganta do outro. Ele pergunta para Danny por que ele não usou os poderes do Punho de Ferro e Danny explica que o ki dele estava esgotado depois do torneio da Madame Gao. Danny pergunta o que fariam com os corpos. Harold sugere que eles tinham que fazer parecer que os homens do tentáculo concluíram a missão para Madame Gao não enviar mais homens. Então Harold corta o próprio dedo. Enquanto isso, Ward e
Joy Mitchum discutem os problemas de Ward. Ele evita contar a verdade para a irmã, que sai frustrada. Ward atende uma ligação do pai, que o chama para ir até a cobertura dele. No dojo Chikara, Colleen Wing costura os ferimentos de Danny, que recebe uma mensagem de Claire Temple, informando que Sabrina Bernvig estava salvo. Colleen pergunta sobre Kunlun e a tatuagem de Rand. Danny explica que aquela era a marca do punho de ferro e conta como os poderes dele funcionavam. Os dois se aproximam e se beijam. Ward chega na cobertura e encontra Harold batendo brutalmente nos corpos dos capangas do tentáculo com um martelo. Depois de vomitar, ele se depara com o dedo cortado do pai. Harold ordena que Ward se livre dos corpos jogando em um lago. Relutantemente, Ward faz o que Harold mandou. Na manhã seguinte, Colleen encontra Danny olhando pela janela. Eles admiram a cidade antes de Danny sair para o trabalho. No edifício da Rand Enterprises, Joy entrega uma declaração escrita para Danny ler para a imprensa, negando a responsabilidade da empresa no caso do câncer. Danny insiste que os casos de câncer não eram uma coincidência, irritando Joy. Rand então avista Madame Gao saindo do elevador e se distrai. Ele segue Gao e a encontra em um escritório. Gao avisa Danny para cuidar da própria vida e deixar o punho de ferro para trás, ameaçando ir atrás de Claire Temple e Colleen Wing. Danny percebe que ela tinha um cartão de segurança da Rand Enterprises e usava esse cartão para entrar na empresa. Rand vai atrás dela novamente, mas percebe que Gao já tinha escapado. Joy pede desculpas para Ward por ter gritado com ele na noite anterior. Enquanto isso, Danny ouve Sofia, uma traficante infiltrada na empresa, conversando com Gao sobre as operações do tentáculo. Ele confronta ela e a acusa de vender veneno no prédio, mas ela revida, insinuando que as ações dele e da empresa não eram muito diferentes. Danny expulsa Sofia do edifício e se prepara para uma reunião, onde é informado que os membros do conselho estavam insatisfeitos com ele. Danny anuncia que estava encerrando um projeto da empresa em Staten Island, irritando Lawrence Wilkins. Ele também diz que essa decisão era final, já que ele já tinha avisado Karen Page, repórter do New York Bulletin. No dojo Chikara, Colleen treina, mas é interrompida por Bakuto, o antigo sensei que treinou ela no passado. Eles falam sobre Danny e Bakuto percebe que ela se preocupava com ele. Danny confronta Harold sobre a presença do tentáculo dentro da empresa, mas Harold nega ter conhecimento sobre isso. Então ele mostra para Danny os planos do tentáculo para a heroína. Mais tarde, Colleen parabeniza Daryl por ter concluído o treinamento e faz uma cerimônia para ele. Danny avisa Colleen sobre a ameaça de Madame Gao, mas conta que tinha um plano. Ward recebe uma ligação do banco informando que o dinheiro dele desapareceu. Wilkins entra no escritório de Joy e diz que o conselho decidiu afastar os irmãos Mitchum e Danny Rand da empresa. Enquanto isso, Danny e os aliados dele invadem o armazém do tentáculo no Brooklyn e encontram Radovan Bernvig muito ferido. Bernvig revela que Gao estava em Anzhu, uma cidade na China. O cientista morre logo depois. Danny se lembra que Anzhu era o destino final do voo da família dele quando aconteceu o acidente e os pais dele morreram. Ward invade o escritório de Harold e confronta o pai por ter sido manipulado durante anos. Após uma briga, Ward esfaqueia Harold até a morte e joga o corpo do pai no lago, assim como tinha feito com os capangas do tentáculo. Danny Rand vai até a cobertura de Harold Mitchum. No caminho, ele tenta falar com Claire Temple, mas sem sucesso. Enquanto isso, Colleen Wing resgata Claire de membros do tentáculo que tinham invadido o apartamento dela. Danny descobre um rastro de sangue e assume que Harold foi morto pelo tentáculo. Isso faz Danny acidentalmente atacar Ward Mitchum. Ward finge estar chocado ao ver o sangue do pai. Danny promete que vai enfrentar a Madame Gao e acabar com a operação do tentáculo, mas Ward manda Danny ficar longe da família dele. Ao investigar os arquivos da Rand Enterprises, Danny encontra informações sobre uma instalação na China que o pai dele queria explorar antes do acidente. Claire sugere que poderia ser uma armadilha, mas Danny decide ir, determinado a enfrentar o tentáculo. Colleen e Claire concordam em ajudá-lo, apesar da preocupação de Danny com a segurança delas. Enquanto isso, Ward e Joy Mitchum se reúnem com Lawrence Wilkins, que informa que o conselho da
Rand Enterprises votou pela expulsão deles da empresa. Joy queria apelar, mas Wilkins culpa os Mitchum por terem trazido Danny para a empresa. Ward, abalado pela morte do pai, tenta renegociar os acordos de rescisão, mas Wilkins revela que Joy já tinha rejeitado esses acordos. Danny decide fretar um jato para Anzu. Durante o voo, as memórias do acidente aéreo nos Himalaias o assombram. Claire tenta distraí-lo, mas ele questiona sobre uma carta que ela tinha recebido. Claire diz que a pessoa que mandou a carta estava indisponível no momento. A carta era de Luke Cage, claro que estava preso. Claire pergunta o que Danny faria se descobrisse que Gal foi responsável pela morte dos pais dele. Rand afirma que destruir o tentáculo era o dever dele como punho de ferro. Durante uma turbulência no voo, ele sofre mais um flashback do acidente, mas Claire o ajuda a se acalmar. Ward confronta Joy por rejeitar o acordo com Wilkins sem consultá-lo. Joy acreditava que poderia manter os cargos deles na Rand Enterprises, mencionando que tinha contratado Jessica Jones para coletar material que seria usado como chantagem contra o conselho. Apesar do ceticismo de Ward, os irmãos compartilham um momento de conexão e reconhecem que o trabalho na empresa tinha criado uma barreira entre eles. Com informações sobre os movimentos do tentáculo, Danny e Colleen se infiltram em uma fábrica na China que Madame Gal usava para produzir a serpente de aço. Eles planejavam tacar fogo na fábrica, mas Claire avisa que Gal estava lá dentro. Danny persegue Gal enquanto Colleen protege Claire. Colleen é atacada por um guarda do tentáculo, mas Claire Temple a ajuda a derrotá-lo. Danny confronta Gal e luta contra Zhu Sheng, um defensor do tentáculo. Durante a luta, Danny perde o controle e espanca Sheng brutalmente, mas ele acaba sendo interrompido por Colleen e Claire. Ward leva Joy até a cobertura de Harold, onde pretendia contar a verdade sobre o pai, mas acaba tendo uma crise de pânico e se retira, deixando Joy confusa e angustiada. Danny, Colleen e Claire finalmente se deparam com Madame Gal, que comenta que as emoções de Rand estavam fazendo ele agir de maneira imprudente. Danny exige respostas sobre o pai dele, mas Gal evita o assunto. Percebendo que Danny se recusava a se render, Gal manda os capangas dela matarem Claire e Colleen. Em um momento de raiva, Danny percebe que o veneno usado pelos homens de Gal era exatamente o mesmo que matou os pilotos do voo que causou a morte dos pais dele. Ele chega a invocar o punho de ferro, mas decide apenas capturar Madame Gal ao invés de atacá-la diretamente. À beira do lago, Harold Mitchum emerge vivo, recuperando o fôlego. Ele retira a faca cravada no estômago e rasteja para fora da água. Harold caminha pela rua e avança pelo parque até uma barraca de hot dog. Do nada, ele coloca a mão na água fervente. Em seguida, Harold se afasta com dor, vomita no chão e vai embora. No dojo Shikara, Danny Rand interroga Madame Gal, que estava amarrada. Irritado, ele tenta dar um soco nela, mas se contém quando Colleen Wing diz que precisavam dela. Joy liga para Ward e pergunta o que estava errado, mas ela encontra Danny. Joy explica que eles tinham sido expulsos da empresa por causa de Danny e ele pede desculpas. Claire Temple conversa com Gal, que menciona a conexão dela com pessoas poderosas como o Demolidor e Luke Cage. Gal também ameaça a mãe de Claire. Colleen tira Claire dali para ela se acalmar, enquanto Gal provoca Colleen Wing, tentando deixá-la irritada. Colleen também sai segurando o estômago e chama Claire. Danny se infiltra na ala científica da Rand Enterprises, mas é encontrado por Sandy Ann. Ela deixa ele ir mesmo sabendo que o emprego dela ficaria em risco com isso. Harold continua a caminhar pelas ruas e entra no edifício da Rand Enterprises. Um homem misterioso esbarra nele e os dois trocam um olhar. Harold vai até o escritório de Ward e descobre que alguém já tinha tomado o escritório para si. Ele também verifica o escritório de Joy e encontra o mesmo. Harold liga para o assistente Kyle, que informa que eles foram votados para fora da empresa. O homem que esbarrou em Harold se aproxima de um food truck, nocauteia o proprietário e pega uma revista com o rosto de Danny
Danny na capa. Ward entra na cobertura de Harold e encontra o pai vivo. Harold, com uma faca na mão, explica que o tentáculo tinha dado para ele a capacidade de ressuscitar. Ele se aproxima de Ward, deixa a faca cair e pede desculpas chorando. Enquanto isso, Danny chega no dojo e encontra Colleen visivelmente doente na cama. Ele injeta um soro em Gal, que faz uma revelação sobre a família de Danny. Gal conta que Harold tinha feito um acordo com o tentáculo no passado, mas Wendell Rand, pai de Danny, resistiu. Ela desmaia antes de terminar a história. Colleen entra na sala, se curva de dor e revela que o braço dela estava envenenado. Gal revela que estava consciente o tempo todo e diz que ela não podia ser interrogada. Colleen então pede para Danny ligar para Bakuto. O homem misterioso observa do lado de fora da Rand Enterprises. Ward desejava sair dessa vida de empresário e diz que estava cansado da família. Harold tenta justificar as ações dele, mas ele permite que Ward saia. Antes de Ward ir embora, Harold menciona que vai deixar Joy a par da situação. Ward implora para ele não fazer isso, temendo que o tentáculo mate a irmã dele. No dojo, Colleen estava ficando cada vez mais pálida e o veneno se espalhava pelo corpo dela. Gal tira sarro chamando eles de crianças. De repente, as luzes se apagam e uma bomba de gás é lançada pela janela. O teto desaba e outra bomba é lançada. Danny usa o punho de ferro e enfrenta os homens, percebendo que não eram ninjas, mas militares. Ward se encontra com Young, que fala que os ressuscitados pelo tentáculo sempre enlouqueciam. Ele sugere que a única solução era fugir. Ward sai e usa a heroína serpente de aço novamente, sendo preso pela polícia ao sair do prédio. Na cobertura, Harold encontra Kyle e o convida para tomar sorvete. Kyle pergunta se tinha sorvete sabor baunilha, mas Harold se irrita com a pergunta e bate repetidamente na cabeça do assistente até matá-lo. Em seguida, Harold percebe o que tinha feito e lamenta. No hospital psiquiátrico, Ward se encontra com o Dr. Paul Edmonds. Ward explica que Harold tinha colocado drogas no carro dele, o que faz Edmonds acreditar que o Ward enlouqueceu, já que Harold supostamente estava morto há 13 anos. Joy vai até a cobertura e encontra Harold vivo. Ela fica extremamente surpresa, mas abraça o pai e começa a chorar. Enquanto isso, Colleen estava no chão. Danny ameaça Madame Gal, dizendo que se Colleen morresse, ele mataria Gal com as próprias mãos. Bakuto chega e pede para Danny curar Colleen, o que deixa ele confuso. O sensei então ensina Danny a usar o Ki para salvá-la. Danny acaba desmaiando após o esforço. Então Bakuto leva Colleen, Danny e Gal para o centro de treinamento dele, enquanto Claire Temple fica para trás, sendo observada à distância pelo homem misterioso. Danny Rand e Colleen Wing acordam juntos no centro de treinamento de Bakuto. Na cobertura, Joy Mitchum conversa com o pai depois de 13 anos sem vê-lo. Harold revela que manteve Joy longe da verdade para protegê-la. Joy pergunta por Ward e Harold diz que ele estava passando por problemas. Colleen mostra para Danny as instalações onde ela tinha treinado por anos e eles se encontram com Bakuto, que oferece ajuda para Danny se tornar um punho de ferro melhor. Durante uma meditação, Bakuto revela a obsessão dele pelo punho de ferro, mostrando um vídeo de um punho de ferro antigo que estava na ativa em 1948. Ele sugere para Danny que se tornem parceiros para enfrentar a Madame Gal, que era inimiga de Bakuto. Danny recebe uma ligação de Harold e fica surpreso ao descobrir que ele ainda estava vivo. Harold demonstra curiosidade sobre Bakuto e fica contente ao saber que capturaram Gal. Depois ele se irrita ao ser questionado por Joy e quebra uma garrafa. Enquanto isso, Bakuto é avisado sobre a ligação de Danny e pede para os ajudantes dele hackearem. Colleen entra e fala para Bakuto que não queria manter segredo de Danny, mas ele pede para ela não dizer nada. Danny encontra Daryl, que mostra os movimentos de combate que estava treinando. Então ele pergunta sobre lugares proibidos nas instalações. Depois de conseguir as informações, ele vai até um prédio restrito. Rand descobre que Gal estava sendo mantida prisioneira lá e se comunica com ela. A Madame Gal chama
chama Danny de idiota e diz que todos estavam mentindo pra ele. Então Bakuto aparece e leva Danny embora. Acompanhado de Colleen, Danny expressa desconfiança sobre Bakuto, porque tinha visto uma faca do tentáculo no escritório dele. Colleen então revela que ela e Bakuto eram membros do tentáculo, o que deixa Danny furioso. Ela tenta explicar que pertencia a uma facção diferente da Madame Gao, mas Danny se sentia traído, questionando se o amor de Colleen por ele era real ou apenas interesse no Punho de Ferro. Colleen defende que o tentáculo não era uma organização necessariamente má e que as mentiras sobre eles vinham de Kunlun. Danny se recusa a aceitar isso, lembrando que o tentáculo assassinou a família dele. Harold encontra Bakuto na cobertura. Bakuto tinha decidido assumir o controle no lugar da Madame Gao. Enquanto isso, Danny medita e escuta barulhos vindo do lado de fora. Então ele sobe e acaba encontrando uma sala de controle repleta de monitores. Frustrado, ele destrói tudo. Bakuto entra e diz que estava desapontado. Isso gera um confronto entre os dois, no qual Danny acaba sendo rapidamente nocauteado. O Homem Misterioso aparece e elimina guardas, dizendo que Danny era o pior Punho de Ferro. Danny se surpreende ao ver o irmão adotivo de Kunlun, chamado Davos. O alarme soa e Davos e Danny acabam sendo cercados, mas conseguem derrotar vários soldados juntos. Danny tenta seguir em frente, mas é parado por Daryl. Bakuto então esfaqueia Danny pelas costas enquanto Colleen observava. Davos chuta Daryl e os dois se preparam para enfrentar os soldados do tentáculo novamente. Colleen nocauteia um guarda e abre o portão para Danny. Percebendo que Colleen tinha ajudado, Rand hesita, mas Davos empurra ele para continuar andando. Colleen também acaba escapando. Harold Mitchum vai até o escritório de Lawrence Wilkins e chantageia ele com documentos falsificados. Em seguida, Harold mata Wilkins com um tiro. No dia seguinte, Joy fala sobre os próximos passos depois da morte de Wilkins. Com Wilkins fora do caminho, o conselho vota para reintegrar os Mitchums e Danny. Joy e Harold brindam e Harold revela que Bakuto seria a próxima vítima. Davos fala para Danny que tinha ido até lá para levá-lo de volta até Kunlun, mas Rand se recusa. Davos chama ele de fracassado e Danny, ferido, se senta no chão com as mãos no estômago. Em um flashback, Davos entra em uma caverna em Kunlun procurando por Danny e Rand. Davos vê o símbolo do Punho de Ferro aparecer no peito de Danny. Rand desperta e ativa o punho. Davos então revela que Danny tinha vencido o teste de Shou-Lao, o dragão, e se tornou o imortal Punho de Ferro. No presente, Danny observa uma cicatriz no abdômen e confronta Davos em um armazém, questionando como ele o encontrou. Davos mostra um celular com o vídeo da conversa de Danny com Regina Fitzgerald, mas Danny destrói o telefone, temendo que Bakuto rastreie os dois. Davos tenta convencer Danny a voltar para Kunlun, mas ele se recusa, dizendo que precisava lidar com o tentáculo em Nova York. Ele também promete que voltaria quando tudo terminar. Colleen Wing chega no Chikara Dojo e questiona Bakuto sobre a obrigação de mentir para Danny. Ele a confronta, enfatizando que Colleen deveria respeitar o sensei dela. Bakuto também lembra que eles ajudavam pessoas em dificuldades e diz que Danny sempre veria Colleen como um membro do tentáculo e não existia esperança para o relacionamento deles. Claire Temple estava em casa quando Davos e Danny aparecem. Ela observa a ferida de Danny e o ajuda, desinfetando e tratando a lesão. Danny atualiza Claire sobre a situação e menciona que Colleen estava com o tentáculo, o que deixa Claire preocupada. Claire diz que Colleen poderia ter sido manipulada ou sofrido lavagem cerebral, mas isso irrita Danny, que desabafa dizendo que Colleen mentiu para eles o tempo todo. Harold Mitchum treina boxe na cobertura e discute sobre Bakuto com Joy. Claire entra no próprio apartamento e encontra Davos, que conta que Danny estava meditando no telhado. Davos explica o teste de Shou-Lao e diz que Danny tinha sido escolhido no lugar dele, o que deixava ele ressentido. Quando Claire sai para buscar pizza, ela descobre que Colleen já tinha pagado a conta. Elas discutem
sobre o envolvimento de Colleen com o tentáculo, mas no final Claire decide deixar Colleen entrar para conversar com Danny. Danny medita no telhado, mas tem flashbacks de Kunlun. Quando Colleen o encontra, Danny culpa ela pelos ferimentos, mas ela responde que Bakuto tinha contado que Danny atacou primeiro. Colleen diz que estava disposta a ouvir a verdade e que se importava com Danny, mas Rand jura que ia destruir o tentáculo. Depois de pedir desculpas, Colleen se retira sem esperanças. Dentro do apartamento, Davos experimenta a pizza pela primeira vez na vida, enquanto Claire alerta Danny sobre agir impulsivamente contra o tentáculo. Ele agradece e pede para pegar o carro dela emprestado. Danny se encontra com Joy e Harold. Joy, furiosa, o confronta por não ter contado que o pai dela estava vivo. Danny apresenta a Davos e diz que ele ia ajudar a derrubar o tentáculo. Joy, então, desativa todas as contas do tentáculo que estavam escondidas na base de dados da Rand Enterprises. No hospital, Colleen encontra Becca Yeoh, uma médica que tinha sido discípula dela no passado. Becca oferece antibióticos, mas aquilo era na verdade um plano de um grupo de ex-alunas de Colleen para capturá-la. Ela é levada ao complexo do tentáculo, amarrada em uma cadeira e arrastada até Bakuto, que ordena que torturem Colleen e retirem sangue dela. Mary, uma ex-aluna, tira sarro da moralidade de Colleen. Então Colleen Wing reage, se solta e enfrenta as ex-alunas. Danny e Davos chegam no complexo do tentáculo. Eles conversam sobre o fato de que Davos se sentia traído por Danny. De repente, Danny vê Colleen ferida e sai do carro. Ela tenta atacá-lo, mas ele promete que não estava lá para machucá-la. Colleen percebe que o tentáculo não era o que ela sempre pensou. Os dois se abraçam, mas Davos, desapontado, se afasta ao ver a cena. Ward Mitchum acorda em um hospital psiquiátrico depois de ter alucinado vendo o pai Harold vivo e ameaçando tanto ele quanto Joy. Uma enfermeira entra para verificar o estado dele, mas Ward tenta suborná-la para escapar. Mais tarde, Ward se depara com Bakuto dentro do quarto. Bakuto injeta uma droga no soro. Em seguida, ele oferece ajuda para Ward sair de lá, mas com uma condição. Ward tinha que assumir como líder da Rand Enterprises, porque Harold tinha se tornado perigoso e tinha que ajudar Bakuto a capturar o Punho de Ferro. Danny, por sua vez, ajuda Colleen Wing, que estava confusa depois de Bakuto tentar matá-la. Davos a repreende por ser membro do tentáculo, mas Danny a defende. Depois de uma discussão, Davos se afasta. Enquanto isso, Joy e Harold discutem e Ward aparece. Ele conta para Joy sobre os planos do pai e eles tentam se afastar, mas Harold os impede. Após uma briga, Ward consegue derrubar os homens de Harold e ameaça o pai. Nesse momento, Bakuto e os homens dele chegam e uma troca de tiros começa, resultando na morte dos capangas de Harold Mitchum. Bakuto manda todos os Mitchum se sentarem, coloca Harold de joelhos e usa o celular de Ward para fazer uma ligação. No dojo Shikara, Danny trata dos ferimentos de Colleen, que ainda estava confusa com a traição de Bakuto. Davos entra e pede que se concentrem. Então Bakuto liga para Danny e atira em Joy, fazendo Rand assistir. Ele diz que Danny tinha 30 minutos para aparecer ali ou perderia toda a família. Depois ele coloca um facão na direção do pescoço de Ward e Danny sai correndo. Davos tenta impedir, dizendo que o Punho de Ferro jamais se rendia, mas Rand ignora. Os 30 minutos estavam chegando ao fim e Bakuto pergunta se Harold tinha últimas palavras para dizer. Ele diz que o Ward era a maior decepção da vida dele e pede desculpas para Joy, falando para ela não confiar no irmão. Quando Bakuto se preparava para matar Harold, Danny chega. Bakuto prende Danny com algemas e fala para Ward que estava rompendo o acordo dos dois. No elevador, Danny questiona Bakuto sobre as intenções dele com o Punho de Ferro. Bakuto responde que ia realinhar o ki dele para ajudar Danny a ampliar os poderes. Rand consegue se libertar das algemas, mas a força desaparece quando ele tenta atacar. Colleen e Davos chegam e atacam o tentáculo. Danny percebe que o tentáculo não queria matá-lo, mas Bakuto diz que só precisavam prender o Punho de Ferro. Davos mata um homem do tentáculo
tentáculo enquanto Colleen é ferida, mas consegue derrotar o oponente dela também. Bakuto foge para um templo e desafia Colleen para um duelo. Durante esse duelo, Bakuto supera Colleen e quebra a espada dela, mas ela consegue ferir o antigo mestre com um pedaço da espada quebrada. Danny queria ajudar, mas Davos o impede, afirmando que essa luta era dela. Colleen consegue uma chance para matar Bakuto, mas acaba hesitando, porque acreditava que não deveria se rebaixar ao nível dele. Davos, no entanto, aproveita a oportunidade e apunhala Bakuto no coração. Em seguida, Davos repreende Danny, dizendo que ele não merecia ser o Punho de Ferro. Rand se enfurece e os dois lutam. Após uma briga intensa, Davos sai revoltado, dizendo que o portão para Kunlun estava aberto, mas o Punho de Ferro não estava lá para proteger a cidade. Harold leva Joy ao hospital e, enquanto ele espera, ele comenta sobre a sujeira das pessoas ao redor. Ele fala com Ward sobre retomar a Rand Enterprises e menciona que Danny já tinha cumprido o propósito dele. Harold recebe uma ligação de Danny informando sobre a morte de Bakuto e perguntando como estava Joy. Rand, preocupado com a situação de Davos, desabafa com Colleen e eles acabam se beijando. Na manhã seguinte, Colleen acorda com o barulho de música e se junta a Danny enquanto ele treina. A música é interrompida por uma mensagem de Ward alertando Danny que Harold pretendia ir atrás dele. Danny observa pela janela e vê soldados chegando. Eles derrotam alguns homens e percebem que eram do departamento de combate às drogas. Confusos, Danny e Colleen decidem fugir. Tembi Wallace apresenta uma reportagem na TV dizendo que Danny Rand supostamente estaria usando a Rand Enterprises para traficar drogas na América do Sul. Enquanto isso, Harold Mitchum se prepara para assumir o controle da empresa e revelar publicamente que estava vivo. Jerry Hogarth decide defender Danny. Ela pergunta para Ward se ele achava que Danny era culpado e ele responde que não. Antes de Ward confessar quem armou a armadilha, Harold aparece, chocando Hogarth, que pensava que ele estava morto. Ela o confronta, mas ele a ignora e pede um momento a sós com o filho. Ward confronta Harold sobre a dívida que tinha com Danny, lembrando que ele libertou o pai das mãos do tentáculo. Harold, sorrindo, admite que estava manipulando Rand há muito tempo. Enquanto isso, Danny e Colleen Wing, que agora eram foragidos, descobrem o motivo da perseguição através do New York Bulletin. Com a ajuda de Claire Temple, eles entram em contato com Jerry Hogarth, que precisava de provas da inocência de Danny. Ele revela que os registros do Departamento de Combate às Drogas tinham sido adulterados por Harold. Danny menciona um tablet com dados do tentáculo que provariam a inocência dele, mas ele tinha entregado esse tablet para Mitchum. Então, Danny decide perguntar para Madame Gao se existiam cópias dos arquivos. Danny e Colleen vão até as instalações do tentáculo, onde Gao confirma que os dados foram deletados e não existiam cópias. Ela revela para Danny que Harold foi o responsável pela morte dos pais dele para assumir o controle da Rand Enterprises. Danny não acreditava, mas Gao conta que Harold tinha sido diagnosticado com câncer, então ele fez um acordo com ela para voltar à vida. Em troca disso, ele ia fornecer transporte para a heroína dela da China para os Estados Unidos. Gao também explica que Danny só teria controle total do Punho de Ferro se matasse Harold Mitchum. Danny confessa para Claire e Colleen que estava pensando em matar Harold, mas elas o alertam sobre as consequências de uma ação como essa. Ele decide que ia levá-lo à justiça ao invés de matá-lo. Ward visita Joy Mitchum no hospital e tenta convencê-la de que Harold não era mais o pai que ela amava. Ele tinha feito coisas terríveis e forçado Ward a fazer também. Joy não acredita, então Ward mostra o jornal com as alegações contra Danny Rand antes de sair. Danny liga para Ward, que revela que o tablet estava trancado em um cofre. Rand conta que foi Harold quem matou os pais dele, o que deixa Ward chocado. Joy confronta Harold na Rand Enterprises sobre a armadilha contra Danny. Ele tenta convencer Joy que Danny estava envolvido com um tentáculo, mas Joy não acredita. Ward vê a irmã sair do prédio chorando. Ele conta para Danny, Colleen e Claire que Harold tinha muitos seguranças armados, mas em seguida Ward é nocauteado pelo pai.
sai. Preocupados com Ward, Danny e Colleen invadem o prédio enquanto Claire Temple inicia um incêndio para distrair os seguranças. Uma batalha começa e Harold tenta matar Colleen, mas Danny usa o punho de ferro para derrubar os homens dele. Harold foge pro telhado e Danny o persegue. Eles lutam e Harold atira em Danny, deixando ele ferido. Rand continua atacando, tentando se concentrar em derrotar Harold. No clima da batalha, Danny se defende e Harold acaba sendo empalado em uma barra de metal. Enquanto Harold tenta se soltar, Danny fala que a batalha estava ganha. Mitchum se liberta e atira em Danny mais uma vez, mas Colleen e Ward chegam no local e alertam o punho de ferro. Danny usa o Ki para curar a própria ferida e se defender do ataque de Harold. No fim, Ward atira em Harold, fazendo o pai cair do telhado. Danny e Ward organizam uma cremação do corpo de Harold para evitar outra ressurreição. Hogarth chega e conta que as acusações contra Rand tinham sido retiradas. Ward oferece para Danny voltar e comandar a empresa, mas ele recusa, afirmando que não era bom nos negócios. Danny vai até o dojo Shikara, onde Colleen e Claire tinham retomado o treinamento. Ele decide voltar para Kunlun e oferece para Colleen a oportunidade de ir com ele, o que ela aceita com prazer. Enquanto isso, Davos se reúne com Joy Mitchum e os dois discutem sobre como o retorno de Danny Rand tinha arruinado as vidas deles. Davos sugere que a única maneira de impedir que a situação piorasse ainda mais era matando Danny. Enquanto os dois conversam, Madame Gao escuta tudo. Danny Rand e Colleen Wing chegam no portal para Kunlun e encontram alguns ninjas do tentáculo mortos e o portal fechado. O portal deveria estar aberto, então Danny percebe que Kunlun tinha sido atacada e começa a se culpar por não ter cumprido o dever dele como o imortal Punho de Ferro. E se você quiser relembrar a história de todas as séries da Marvel na Netflix, temporada por temporada em ordem cronológica, é só clicar nessa playlist que tá aparecendo agora na tela e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.